Olá, como está? Tudo bem? Meu nome é Mozart Ornelas e como você já deve ter percebido, hoje eu vou tratar de um assunto meio... como posso dizer? Espinhoso. Por isso, é importante lembrar que nós, aqui da Fatos, não estamos incentivando o uso de drogas de maneira nenhuma. Estamos fazendo o que amamos, levando fatos desconhecidos para vocês. E esse assunto de hoje pode ser um pouco polêmico. Durante muitos anos, na verdade, ninguém podia estudar se a maconha fazia mal ou não. Mas com as recentes legalizações em vários países, principalmente para uso medicinal, novas informações estão surgindo. Sendo assim, eu vou trazer as conclusões mais recentes e tentar responder a pergunta: a maconha faz mal para o cérebro? Antes de começar, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever, caso ainda não seja inscrito. Então vamos? Bem, você aí de casa, com certeza, já ouviu alguém brincando sobre quando uma pessoa está meio devagar, é porque ela deve ter fumado um cigarrinho de maconha. Isso pode até ser verdade, algo que já vou explicar melhor já já. O que eu quero mostrar antes é que a sociedade já tem alguns conceitos bem fixados sobre um usuário desse entorpecente e também os efeitos que ele causa no organismo. Aqui no Brasil, a primeira vez que a substância foi proibida foi em 1938, durante o governo do presidente Getúlio Vargas. De lá para cá, foram décadas de guerra contra o tráfico, um confronto que foi além dos combates entre policiais e traficantes. O governo passou anos investindo em propagandas que ressaltavam os malefícios e perigos de se consumir drogas, tanto na televisão quanto nos programas sociais que levavam palestras para as escolas. O ápice dessa batalha foi no ano de 1970, quando a maconha foi colocada no mesmo nível de periculosidade de tóxicos como a heroína e a cocaína nos Estados Unidos. Quando se trata de drogas, a época é conhecida como War on Drugs, ou seja, guerra às drogas, uma política que foi imitada por vários países que estavam sob a influência do governo americano, incluindo nós brasileiros. A rigidez com que o assunto foi tratado fez com que durante muitos e muitos anos os efeitos da cannabis não pudessem ser realmente estudados. Como você já sabe, atualmente muita coisa mudou. Os Estados Unidos, o grande promotor da guerra contra a planta, é o país que hoje movimenta mais dinheiro com a maconha legalizada. Muitas outras nações já permitem o uso medicinal da erva, que normalmente recebe todo um tratamento para ser usada como remédio, ou seja, para não causar nenhum efeito psicotrópico. Ok. Nessa situação, acho que muitos vão concordar que caso as substâncias químicas da planta façam bem para o indivíduo, não haja mais um motivo real para deixar alguém sofrendo por isso, certo? Mas e para o uso pessoal? Ou, como chamam, recreativo? A maconha seria realmente tão perigosa quanto a cocaína ou a heroína? A primeira coisa que precisamos para entender o assunto é como a maconha age dentro da nossa cabeça. A substância que causa a famosa brisa é o THC. Quando fumado ou ingerido, ele se conecta com receptores do sistema endocannabinoide. Esse sistema é um dos responsáveis por realizar a comunicação entre as partes do cérebro, e quando os receptores são estimulados, provocam uma variedade de sensações. Os cientistas não sabem exatamente como o sistema endocannabinoide funciona. Porém, ao que tudo indica, os receptores dessa região trabalham como uma espécie de um pombo mensageiro para os neurônios. Quando uma dessas células se encontra com a outra e deixa alguma informação, ela vai produzir um receptor canabinoide, que será responsável por levar uma resposta do neurônio que levou a informação para o outro. Isso quando tudo está normal. Como eu já disse, quando alguém ingere de algum modo THC, a molécula vai se conectar com um desses receptores, alterando seu funcionamento. Lembra do começo desse vídeo, quando eu falei sobre a conexão que fazemos quando uma pessoa que está meio lenta com o uso da maconha? Isso acontece porque, para os cientistas, o THC vai deixar esses receptores mais lentos e confusos, atrasando as respostas do nosso cérebro. Agora,
passado básico, entra a primeira parte da nossa resposta. Esse modo de ação do THC é o mesmo para todas as pessoas, porém, as reações e a experiência do consumo da maconha, assim como as possíveis consequências, serão únicas e diferentes, exatamente como o nosso cérebro. O seu estado de saúde, a genética, a composição química do seu cérebro e até mesmo as suas experiências passadas irão ditar os efeitos, tanto de curto prazo quanto de longo prazo do uso desse entorpecente. A idade também é um fator muito importante para se analisar os efeitos da droga no organismo. Enquanto os cientistas ainda estão descobrindo sobre as condições que tornariam o uso de maconha muito ruim, esses pesquisadores já afirmam, com muitas provas, que o uso da planta na adolescência pode sim causar alguns danos irreversíveis. Estudos indicam que o uso constante da maconha em indivíduos com menos de 25 anos leva a problemas de aprendizado e a complicações na memória no longo prazo. Isso porque nessa época o cérebro ainda está passando por uma fase de consolidação. A matéria branca está acumulada em lugares com maior número de endocannabinoides, o que faz com que usuários de maconha nessa faixa etária alterem ou danifiquem a construção do seu cérebro. Esses estudos também apontam que quanto mais novo for o indivíduo, mais os danos serão agressivos e também maior a probabilidade deles serem irreversíveis. Voltando às particularidades de cada pessoa e como elas vão influenciar o uso da planta, os estudiosos sabem que a planta está ligada à esquizofrenia, mas não sendo a causadora dela. Uma das consequências da maconha é a alucinação, comum apenas quando a droga é consumida em altas doses. Caso você não saiba, a esquizofrenia também é marcada por esse tipo de efeito. Cientistas estão traçando uma relação entre o gatilho da doença e o uso da droga. Não se sabe ao certo porque as pessoas têm esquizofrenia, porém, muitos acreditam que a genética seja um dos maiores fatores. No caso da maconha, e especificamente do THC, essa substância funcionaria como um catalisador para a doença, ou seja, nesse caso, seria algo que incentivaria o aparecimento da enfermidade. Muito se discute se alguém que desenvolveu esquizofrenia, supostamente por fumar maconha, iria despertar a doença em algum momento de sua vida. Outra questão importante em relação ao consumo da planta, e nessa situação para o uso de qualquer droga, está ligada à resistência. Assim como todo tóxico, de acordo com a utilização, o corpo fica mais forte e adaptado. A pessoa, para ter o mesmo efeito do início, vai ter que aumentar a quantidade de doses. Isso faz com que as partes mais tóxicas sejam inseridas mais vezes em seu organismo. Não existe uma dose letal de maconha, ou seja, ao contrário de entorpecentes como a cocaína, é praticamente impossível se ter uma overdose de maconha. Além disso, parar de usar não causa uma abstinência tão forte quanto outras substâncias. O processo de abandonar tóxicos mais agressivos é geralmente algo muito debilitante, enquanto para a maconha, uma pequena ansiedade será o maior dos problemas. E isso provavelmente é algo que você já sabe, não por consumir a droga, claro, mas por já ter visto alguma reportagem sobre dependentes químicos. Um estudo feito em 2018, por exemplo, mostra que a bebida em excesso pera lá que é até um pouco difícil de falar, viu? É 144 vezes mais prejudicial para o cérebro que a maconha. É isso mesmo. A pesquisa contou com quase 900 participantes, todos usuários de maconha e álcool, com frequências variadas. Os cientistas notaram que os que consumiam bebida alcoólica frequentemente tinham uma redução da massa cinzenta e branca muito maior que os usuários de maconha. O dano registrado do álcool foi muito próximo ao de drogas como a cocaína. Mais uma vez, para reforçar, eu não estou dizendo que é para você abandonar a sua bebida e mudar para maconha não, viu? Eu estou aqui apenas trazendo dados. No entanto, se estiver exagerando naquela cervejinha, é melhor tomar cuidado. Até porque existem outros efeitos negativos do uso da maconha e, como eu já disse, variam muito de pessoa para pessoa. Usuários frequentes relatam problemas como distúrbios no sono, irritabilidade e até mesmo crises e sintomas depressivos. Felizmente, o que médicos especializados afirmam é que esses sintomas vão embora após algumas semanas sem o consumo da droga. Além de tudo que eu falei aqui, eu gostaria de ressaltar que eu abordei apenas sobre o uso recreativo, o que seria, em outras palavras, o consumo do THC, uma substância encontrada nas plantas cannabis. O uso medicinal realizado por outra substância, o canabidiol ou CBD, como é popularmente conhecido, é relativamente comum em muitos lugares do planeta.
Os cientistas já sabem os efeitos positivos da substância para o tratamento de muitas doenças, e isso faz com que ela ganhe cada vez mais força. E hoje eu fico por aqui. Fala pra gente aqui nos comentários o que você acha desse assunto. Diz aí também se quer ver mais conteúdos apimentados como esse. Vai ser uma alegria trazer essas abordagens pro canal. Um abraço e até a próxima.